Sejam bem-vindos a mais um Degustando Conhecimento. E hoje nós teremos nada mais nada menos que Sônia Jordão. E falaremos sobre liderança feminina. Lógico, hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher. Sônia Jordão, seja bem-vinda. Aê, agora! Tudo bem, Sônia? Como diz, eu tô e tu. Eu tô também, graças a Deus. Afinal de contas, hoje é o nosso dia, né? Dia especial. Porque o nosso dia somos todos, né? Todos os dias é o Dia da Mulher, mas hoje a gente apenas comemora. Ô, Sônia, vamos lá. Primeiro, tem gente aqui que pode não te conhecer e aí é a oportunidade de você se apresentar. Fala um pouquinho pro pessoal aqui quem é a Sônia Jordão. Mas não a Sônia Jordão só em relação ao profissional, porque somos seres integrais e uma coisa anda juntinha com a outra. Quem é a pessoa Sônia Jordão e por que ela se tornou essa pessoa que é hoje e a profissional que é hoje? Fala um pouquinho aí pra gente. Se apresenta, por favor. Vixe, Maria. Vamos lá. Eu sou mulher, mãe, amiga, engenheira mecânica de formação, gente, por aí. Tá certo. Eu sou mulher, eu gosto de ser mulher. Eu gosto assim, sabe? As pessoas que são boas, eu pego de última hora. Eu dou aquela laçada, eu falei assim, que eu sei que tá preparada. Sabe aquela pessoa que nasce preparada? É a Sônia Jordão. Então é assim, aquelas assim que... Vem cá, é você, garota. Primeiro vamos conversar, né? Você quer saber? Bom, eu sou uma pessoa que gosto de viver o dia de hoje, né? E aprendi com o meu segundo marido esse negócio. Eu vivo hoje, porque ontem já passou e amanhã pode nem chegar, era o que ele dizia. Então, eu adoro ver o dia de hoje. Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, gosto de me envolver, adoro ter amigos. Então, eu tenho uma grande quantidade de amigos. Tem gente que fala assim, não, eu posso contar nos dedos quantos amigos. Eu não posso. Eu tenho muitos amigos mesmo. Eu sou uma pessoa que, uma das minhas características é generosidade, dos meus valores. Eu gosto de ajudar as pessoas. E isso faz com que eu tenha muitas pessoas que estejam ao meu lado sempre que eu precisar, sabe? Mas eu não ajudo para isso. Isso é consequência. É bem legal, né? Eu estudo liderança há mais de 20 anos. Comecei a estudar liderança porque eu descobri que eu não estava sendo a líder que eu gostaria de ser. Que eu não estava muito legal. Aí foi quando eu fui estudar liderança, né? É por aí. Ô, Sônia, você esqueceu de alguns detalhes. Posso completar? Mas é muito, porque com 69 anos, minha filha, se eu for falar, eu vou ficar aqui o tempo da live inteira só falando da minha vida. Mas pode completar. Gente, essa mulher forte, é determinada. Na hora que ela fala engenheiro mecânico, imagina quando essa mulher formou. Era só ela na turma de mulher. Por isso, por isso que eu chamei ela para poder falar sobre isso, sobre ser pioneira, uma mulher de liderança, uma mulher de garra, uma mulher que é forte, determinada, à frente do seu tempo, né? Então, porque é muito comum se falar hoje em liderança feminina, ainda temos muitas batalhas para vencer, eu acho que tem muita coisa que foi positiva e tem muitas que nós ficamos sobrecarregados, que foi negativo, tá? Eu acho que não foi tudo positivo, não. Mas nós temos aqui uma pessoa na nossa frente que... Você formou em quando, Sônia? Foi qual ano que você formou em engenharia mecânica? 1976. Mas tinha mais, tinha
mais uma colega, eu não era a única, né? Formei engenharia mecânica em Valadares. Eu sou realmente uma pessoa à frente do meu tempo. Você vê que eu fiz MBA em gestão de negócios em 2001. Eu comecei a carreira de palestrantes em 2000. 2001 também, 2002, por aí. Eu comecei em 2000, mas oficialmente só em 2002. Em 2000 eu fazia palestras gratuitas para treinar e tudo mais, né? Eu tenho várias coisas, eu fui uma pessoa à frente do meu tempo, né? Várias coisas. Mas isso aí, falo que tem muitas mulheres que ficam se queixando de que não consegue, de que isso e tudo mais, que não deu conta. Nunca tive problema, porque eu simplesmente encarava os problemas e ia e fazia. Eu não discutia, não ficava pensando qual que era o motivo, né, disso. Eu ia fazendo. Né? Dei aula na PUC para engenharia mecânica, para várias engenharias, né? Eu dava aula de mecânica de estudos, que é uma matéria bem da área de engenharia mesmo. Trabalhei na área comercial. Eu comecei a trabalhar com 6, 7 anos, ajudando meus pais no armazém. Eu ganhei meu primeiro dinheiro com 14 anos, né? Com 14 anos de idade. Nunca tive medo de nada, não. E não parei, né? Eu já aposentei pelo INSS já há alguns anos, né? Mas aposentei quando eu fiz 60 anos, eu estou com 69. Mas não parei de trabalhar. E agora eu estou aí, lançando curso digital. Eu não paro, não. Né? Cada dia um desafio, né? Você gosta do desafio, também gosto de um. E, Sônia, é interessante que você falou que tinha outras mulheres, né? Que a gente para e pensa que a questão da mulher trabalhar, de ir para essas áreas um pouco mais masculinas, né? Entre aspas, aí, é coisa de 20 anos para cá, né? 15, 20 anos, não. Então, assim, é até legal ver isso. Eu fui pioneira aqui em Belo Horizonte. Eu comecei com 17 anos, eu tive que ser emancipada para poder trabalhar como despachante aduaneiro, né? Ou seja, liberar mercadoria importada junto à Receita Federal, estadual, com 17 anos. E eu fui a única, eu era a única, e realmente eu fui a primeira. Depois apareceu uma outra pessoa. Mas eu fui a primeira. E vou falar, não foi fácil, mas também, né, segui em frente, fiquei lá 7 anos, então no final achei bom, só eu de mulher lá, não tinha muito disso que me diz, não tinha muita coisa, era muito gostoso. Isso é legal, né? Eu sempre me dei muito bem no ambiente masculino. É muito interessante que quando tem poucas mulheres, os homens parece que eles até se controlam um pouco, sabe? Eu que, sei lá, eu sempre lidei muito no ambiente muito masculino, né? Mas as mulheres, às vezes, servem para controlar um pouquinho, para que eles sejam, sei lá, algumas coisas. Mas a gente não pode se deixar vencer por nada. Tamanho eu não tenho, eu tenho 1,52 m. Hoje eu estou até gordinha, né? Eu era até meus 17 anos, eu pesava 42 quilos. Né? E dava aula na faculdade, uma vez numa turma de alunos de engenharia mecânica, quase que só tinha homem. Lá na PUC, à noite, o pessoal não queria deixar eu dar aula, eu subia na mesa. Subi na mesa, bati com o pé na mesa, eu subi na mesa mesmo, bati com o pé na mesa, eles levaram um susto, aí eu fiz um discurso para ele, porque eu não tenho tamanho, mas eu tenho um vozeirão danado, né? É uma característica minha. Então eu peguei, fiz um discurso, você sabe que foi no início do semestre, nunca mais eu tive problema, o resto do semestre, sabe? Por que será, né? Porque eles acharam que você era doida só. Eles acharam me feio. Mas a matéria que eu dava aula era uma das disciplinas com um índice de reprovação muito grande, né? Porque mecânica dos fluidos é uma matéria
que ela é base para outras na engenharia, então tinha um índice de reprovação muito grande, mas eu tinha competência para estar lá, né? Eu tinha estudado muito, tudo, não era... Eu era uma boa professora. Você impôs respeito. Com isso, com essa atitude sua, você impôs respeito. Isso, mas eu fiz isso porque eles estavam de um jeito que eu não conseguia, tudo que eu falava não adiantava. Então, chamei, não adiantou, fiz isso. Mas não tive problema nenhum, não. Eu tenho amigos, até hoje, que foram meus alunos. Olha que eu dei aula, eu parei de dar aula na PUC em 92. Depois eu só dei aula para pós-graduação, se bem que eu dei uma aula uma vez na Kennedy depois. Mas eu parei de dar aula na PUC em 92. E olha quantos anos tem isso. Eu dava aula no 5º período e cheguei a ser homenageada pela turma lá na frente, quer dizer, na formatura. Não é normal se homenagear professor lá de trás. Eu fui homenageada uma vez, então eu era boa professora. Mas eu falo, sabe o que eu falo, Daniela? Mulheres, se quiserem vencer, elas têm que ser melhor do que os homens, naquilo que ela estiver fazendo. Não importa. Porque se tiver pau a pau, numa disputa homem e mulher, os dois com o currículo exatamente igual, entra o homem. Sabe, a mulher, se você chegou num banco, eu falo muito isso, chegou num banco, tem 2 gerentes, um homem e uma mulher, pode ir na mulher que ela é melhor do que o homem, porque para ela chegar ali, ela foi melhor, sabe? É isso aí. Sônia, mas você falou uma coisa interessante. Por quê? O que acontece? Se você tem um homem e uma mulher com o mesmo grau de competência para poder escolher como para uma vaga de emprego, o que acaba pesando muito? A mulher ela tem muitos direitos. E esses direitos, eu acho que às vezes acaba prejudicando. O direito de, se a mulher vai ter um filho, quanto tempo que ela fica de licença? Se o homem for ter filho, quanto tempo que fica de licença? Olha a diferença. Então, assim, por aí vai. Então, acontece, se o filho dela, né, se o filho do casal, vou colocar assim, se adoece, normalmente quem vai buscar? É o pai ou a mãe. Então, por isso que na hora que vai para uma decisão, acaba o homem tendo uma prioridade. Eu acho que às vezes, direitos demais, a gente tem que pensar muito sobre isso. Ô, Daniela, muito. Eu vejo um problema para a mulher crescer na liderança, não na liderança, porque liderança é outra história, né? Liderança é influenciar. E a mulher, na liderança, tem mais possibilidade de conseguir melhor resultado, às vezes, até que o homem. Mas tem muitos outros problemas. As mulheres, às vezes, elas não querem, elas se abdicam também de crescerem na empresa para poder, se abdicam para cuidar de filhos, sabe? Mas eu tenho visto os jovens hoje, as jovens, trazendo os homens muito mais participativos. Você falou que às vezes quem vai é a mulher, mas eu tenho visto com minhas filhas, que já são casadas, e os maridos delas são excelentes pais e muito mais participativos do que a gente via antes. Eu vejo hoje... Graças a Deus, né? Os rapazes hoje são muito mais participativos, né? Eu tenho visto isso. Me fala um pouco do desafio da mulher enquanto líder. Porque enquanto mulher, a gente já sabe, nós temos muitos desafios, nós temos muita carga, né? Que é trabalho de casa, é ser mãe, é ser esposa, é ser provedora da casa, uma série de coisas. Mas quando a gente parte para o âmbito profissional, ser mulher, além da dificuldade que nós colocamos até a questão aqui de ser contratado, um homem ou mulher, quando estão para a par em relação ao conhecimento, para subir de carreira dentro de uma empresa, como é uma mulher ser líder e principalmente líder numa área que a maior parte é masculino. Como é que funciona isso? Na verdade, veja só, a mulher tem em si a característica de liderança, parece que ela já nasceu para ser a líder servidora, porque a mãe é a liderança servidora que Jesus Cristo pregou,
e a liderança servidora, que o livro O Monge Executivo fala da liderança servidora, a mãe, para mim, é o melhor, uma boa mãe é o melhor exemplo de uma líder servidora, né? Porque ela consegue servir e depois ela serve tanto que o dia que ela precisa de alguma coisa, ela pede e o filho não é capaz de dizer um não. Mas a mulher, geralmente, ela tem mais facilidade de lidar com múltiplas tarefas mais facilmente, e isso ajuda. Outra coisa é que, pela característica feminina, a gente consegue ouvir melhor, prestar mais atenção na pessoa, sabe? Porque administrar é lidar com recursos, mas liderar é lidar com gente, com pessoas. Então, para você ser um bom líder, você precisa ter a capacidade de observar os seus liderados, de ver quais são as necessidades dos seus liderados, de prestar atenção neles, de conversar, coisas que a mulher tem mais facilidade. Por isso, às vezes, ela pode até conseguir melhor resultado, em alguns casos. O detalhe é que a maioria das mulheres não se abdicam de crescer na empresa para cuidar dos filhos. É muito comum isso. Enquanto tem filho, a mulher, muitas vezes, a prioridade é o filho, e não tem por que não ser. Então, ela acaba não crescendo, né? Então, naquele momento, então, depende da época que você vai ter filho. Eu tive minhas filhas com antes dos 28 anos, né? 25 e 27 anos que eu tive minhas duas filhas. Então, quando eu assumi gerência, eu dava aula, depois quando eu fui para a empresa, eu já tinha 32, assim, eu já estava maiorzinha, eu tive que fazer isso. Enquanto eu tinha filhas, eu trabalhava menos. Mas eu estou dizendo o seguinte, enquanto tinha filha pequena, eu dava aula, mas trabalhava só 20 horas para poder acompanhar as filhas. Trabalhava com vendas, com algumas coisas, vendia joias, não parava, mas eu não podia assumir uma empresa. Quando as minhas filhas estavam maiores um pouco, é que eu pude ir para uma empresa, para assumir aquele sistema de horário integral. Aí as filhas já estavam maiores, eu já podia fazer isso, né? Então, é isso que aconteceu comigo. E acontece com muita gente. Agora, muitas vezes também, na empresa, os homens, às vezes não querem ser chefiados por mulheres. Eles têm um certo receio de algumas coisas. Tem uma outra coisa que você não falou, que a tal da TPM, às vezes atrapalha também. Porque existem mulheres que, em alguns períodos do mês, elas ficam insuportáveis, né? E isso é muito ruim, é muito ruim. E os homens, as pessoas, né, não querem, ninguém quer ver isso, né? Na vida, né, cada época da vida que você vai atuar de alguma maneira em alguma coisa. Então, é questão de prioridade mesmo, é questão de escolhas e tudo, né? As empresas hoje estão contratando as mulheres um pouco mais velhas, sabe? Elas estão vendo que depois de determinada idade, a mulher já se resolveu em algumas coisas e consegue, às vezes, melhores resultados. E aí vai, né? Com certeza. E é interessante quando você fala isso, de eles estarem contratando mulheres mais velhas, porque aí entra um pouco o que eu falei, a mulher mais velha já não vai ter filho, né? Já não está com filho pequeno. Então, toda aquela dedicação que ela tinha em relação ao filho, ela está jogando para a área profissional. Às vezes ela começa mais cedo, mas só assume cargos de chefia mais tarde um pouquinho, quando ela tem mais disponibilidade. Porque o cargo de chefia na empresa, para você líder, você liderar, você não precisa estar em cargo nenhum. Liderar é influenciar pessoas. Então, uma boa mãe, um bom pai, lidera seus filhos quando os influencia para serem melhores, para serem pessoas melhores, para serem pessoas do jeito que eles querem, para não serem pessoas más, né? Porque nós sabemos que no mundo nós temos aí 5%, vamos dizer assim,
de pessoas más e que está parecendo que esse 5% é muito mais do que isso. E, na verdade, não é. Tem 95% de pessoas boas, né? E querem pessoas boas, querem formar bons filhos. E, para isso, para você influenciar, você usa as suas habilidades de liderança. Agora, para você assumir um cargo de chefia, aí é cargo de administração, você pode ser diretor, gerente, coordenador, supervisor, isso é cargo. Isso não é liderar. Você pode liderar sem estar em cargo nenhum. Porque influenciar as pessoas para fazer o que precisa ser feito, você não precisa estar no cargo de chefia. E muitas vezes pessoas estão em cargo de chefia e às vezes até nem conseguem influenciar as pessoas para fazer o que elas querem, né? Sim. Então, às vezes as pessoas confundem isso, né? Cargo de liderança com ser líder. Às vezes a pessoa ocupa um cargo de liderança, mas ele não é um líder. Ele pode ser o chefe, ele pode ser o gestor, ele pode ser o gerente, mas líder é diferente. O bom líder, você pode ser um bom líder sem cargo nenhum, né? Aliás, eu falo assim, que tem o tal, eu chamo de líder do zum, zum, zum. Nas empresas tem gente que fica lá só fazendo fofoquinha e consegue minar tudo. Ele é um líder, consegue influenciar as pessoas para fazer o que não deve, ou para fazer algumas coisas que ele quer que faça, que ele acredita que faça, né? Independente disso. Mas nós temos no mundo, né? Aliás, eu queria aproveitar para fazer uma coisa que não fiz ainda. Eu queria dar parabéns a todas as mulheres, minhas amigas ou não, aquelas mulheres guerreiras, aquelas mulheres que lutam para conseguir influenciar seus filhos para eles serem melhores pessoas, sabe? Principalmente que essa liderança. E aquelas mulheres que conseguiram... Nós temos exemplo de grandes mulheres no mundo, né? Você vê, tem uma que está aí, uma tal da... Como é que ela chama? Oprah Winfrey. Ela é bilionária, né? É uma mulher que conseguiu muito resultado e ela nem tem, a vida dela nem começou. Começou até de uma maneira humilde. Mas nós temos grandes mulheres, grandes líderes na humanidade, mulheres, né? E algumas da área religiosa. Você vê Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são duas grandes líderes religiosas que conseguiram influenciar muitas pessoas para fazer o que elas queriam. Isso é liderar, é influenciar as pessoas a fazer o que elas querem. E nós temos, por exemplo, Margaret Thatcher, temos a Angela Merkel, temos a Hillary Clinton, que são grandes líderes na área política e que conseguem bons resultados e que conseguem liderar. Nós temos a Anita Garibaldi e a Joana d'Arc, que foram líderes guerreiras, né? Nós temos, eu estou tentando lembrar, tem a Luísa Trajano, é uma líder, uma empresária de grande sucesso, e ela, para conseguir chegar a isso, ela teve que liderar muita gente, teve que influenciar muita gente, né? Nós temos muitas mulheres, grandes mulheres, eu certamente esqueci de um monte, mas algumas que eu me lembrei aqui, né? São grandes líderes da humanidade, e grandes líderes que influenciaram muitas pessoas para que essas pessoas fizessem o que elas achavam que deveria fazer. Mas eu acho que a grande líder mesmo é aquela mãe que consegue fazer com que seus filhos cheguem à idade adulta como boas pessoas. Essa, para mim, é que a maior líder, a maior liderança feminina é você ser uma mãe que consegue fazer com que seus filhos sejam boas pessoas. Para mim, é a melhor líder. Ô, Sônia, e a liderança da mulher, a liderança da mãe, começa desde o primeiro momento, né? De você colocar o menino para poder sair, acordar cedo para ir para a escola. Você tem que fazer que aquilo ali é bom. Vai que vai ser bom. Como assim acordar às 6 horas da manhã é bom, mãe? Não é? Como assim ficar lá estudando é bom?
Não é bom, né? Não Então, é, assim... mas precisa, né? É isso que é, às vezes, difícil, você mostrar para o filho o que precisa ser feito, mostrar para as pessoas, porque o líder tem que conseguir que a pessoa acredite nele, sabe? Ele tem que conseguir ter credibilidade para que as pessoas acreditem nele. E tem pessoas que já nascem líderes, né? Já nasce, assim, às vezes uma criança, várias crianças brincando juntas, e você percebe aquela criança ali liderando, ela que toma ação. Você vai ser fulano, você vai ser ciclano no jogo ali. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você olha assim e fala assim, gente, ali o líder. Né? Aí você vai fazer dessa maneira, já nasce, tem pessoas que já nascem com a questão da liderança mais apurada, não é isso? Na verdade, é uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem. Você nasce líder ou você desenvolve para ser, pode ser um bom líder? Eu, depois de estudar bastante, eu tenho a minha perspectiva sobre o assunto, é o seguinte. Existem pessoas que nascem com características muito importantes para a liderança. Capacidade de se comunicar, várias coisas, igual você está falando, né? Lá no joguinho de futebol tem o menino da bola, o dono da bola, mas é o que consegue fazer com que todo mundo vai para um lado. Eu fui uma pessoa que, desde pequena, eu sempre fui bem extrovertida, bem atirada, eu sempre fui líder desde criança, né? Mas tem pessoas que não têm essas habilidades, não estão ali, mas mesmo assim conseguem desenvolver outras habilidades e serem bons líderes. Porque, na verdade, liderança é habilidade. Se é habilidade, dá para você desenvolver. O que eu acredito é o seguinte, para você chegar a ser um grande líder, desses que marcam a humanidade, desses que marcam, sabe, grande líder mesmo, igual essas que eu citei todas, você tem que ter nascido com algumas características importantes e você tem que também desenvolver. Jesus Cristo, para mim, o grande líder da humanidade, ele ficou dos 12 aos 30 e poucos estudando. Ele estava desenvolvendo as habilidades de liderança. Claro que ele já tinha nascido líder, já tinha nascido com habilidades e tudo, mas ele desenvolveu-se também. Então, eu acho que a pessoa, para você ser um bom líder de equipe, dá para você ser um líder se você nasceu com algumas habilidades, algumas características de liderança, e dá para você ser um bom líder de equipe sem ter nascido, mas desenvolvido algumas habilidades. Mas para ser um grande líder, precisa das duas coisas, na minha opinião. E quando eu escrevi o livro A Arte de Liderar, o primeiro livro, eu elenquei mais de 100 características. E daquelas características que eu elenquei, muitas, quando eu escrevi esse livro, nem existiam, não eram habilidades que hoje, por exemplo, quando eu escrevi o livro, não tinha que ter habilidade com o mundo digital que você tem que ter hoje, né? Então, tem várias habilidades novas. Então, são muitas habilidades que as pessoas, muitas características que as pessoas precisam, é bom que elas tenham para ser um bom líder. Mas muitas delas você pode desenvolver. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito a habilidade de ouvir, saber ouvir. Eu, desde 2002, que eu estou trabalhando isso. Porque a minha vida inteira eles falavam, Sônia, você tem dois ouvidos e uma boca que é para falar menos. Eu vi. Porque tem gente que acha que o bom líder tem que saber falar. Tem que saber falar em público, tem que saber falar, mas tem que saber ouvir também. As pessoas achavam que eu não sabia ouvir, porque eu tenho um raciocínio muito rápido e, na verdade, quando as pessoas estavam falando, eu achava que elas já estavam... Realmente eu não sabia muito ouvir mesmo, não. Eu achava que já sabia o que é que elas iam terminar aquilo, onde ia terminar aquilo, e completava a frase, e às vezes não era aquilo. Exatamente. Você falou, comecei a rir, é isso aí, porque a agilidade do nosso pensar, né? E às vezes a gente confunde o escutar para responder e o escutar para entender.
Existe diferença também, né, Sônia? Às vezes a gente está ali naquele momento que a gente quer simplesmente responder a pessoa e pronto, e às vezes não presta atenção no que a pessoa está falando, e isso faz toda a diferença. Num cargo de liderança, ou numa venda, ou alguma coisa assim, você tem que estar bem alinhado, entender bem as necessidades do outro, né? Mas... Prestar atenção no outro, né, Daniela? Prestar atenção no outro. Né? Prestar atenção no outro. Ô, Sônia, mas a gente fala, quando a gente fala nessa questão da liderança feminina, nos dias de hoje, a gente se depara com, acho que, duas questões. Primeiro, a questão salarial, certo? Que normalmente, nem sempre essa mulher recebe de acordo com o cargo que ela ocupa, né? Se fosse um homem, não estou falando em todos os casos, mas em algumas empresas a gente sabe que isso ocorre, o valor é outro. E na segunda questão, a questão realmente de autoridade. Como você falou, você subiu em cima da mesa e, né? Eu também tive, quando eu comecei, falei que eu era a única mulher, né? Eu tive um fiscal que virou para mim, eu com 17 anos, ninguém nem tinha ensinado serviço, só mandaram ele lá e liberar a mercadoria. Aí o fiscal chegou para mim e falou assim, fala com seu pai, porque o dono da empresa era meu pai na ocasião, eu comecei a trabalhar com ele, fala com seu pai que se ele precisar de um despachante homem, eu arrumo para ele. E aí, uma menina de 17 anos, não quis nem saber se era um fiscal da Receita Federal, né? Eu virei para ele e falei assim, olha, se você foi capaz de aprender o seu trabalho, você pode ter certeza que eu faço melhor. Você pensa também de falar isso? Com 17 anos, você não pensa muito. Falei isso pro fiscal da Receita Federal. Bom, mas por que eu falo isso? Eu fiquei nesse local trabalhando como despachante do ANEL 7 anos. Ou seja, eu me posicionei e tive o retorno, o respeito das pessoas que estavam lá. Até esse fiscal mesmo, quando foi transferido para Vitória, ele falou que eu botava os homens lá tudo no chinelo, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade de ver o reconhecimento ali. Mas a gente tem que se posicionar, não é simples, não é fácil, principalmente quando o ambiente todo masculino, ou praticamente todo masculino, essa questão também de assédio que a gente vê muito no ambiente corporativo, né? E é complicado, né? Nós temos muitas coisas ainda para desenvolver. Impulsionar, acredito. Olha só, você falou várias coisas, né? Você falou sobre problema salarial. Eu nunca tive problema. Eu nunca ganhei menos que homem nenhum. Certo? E falar bem claro isso. Eu acredito que é o seguinte, mulheres esperam ser reconhecidas. Homens buscam reconhecimento. Para os homens, buscar reconhecimento geralmente é feito da forma financeira. Certo? As mulheres querem, às vezes, outros tipos de reconhecimento. As mulheres não dão tanto valor ao dinheiro, não é que não dão tanto valor, não brigam por dinheiro do mesmo jeito. Então, quando a gente está liderando, a gente tem até que ter cuidado com isso, porque as mulheres esperam ser reconhecidas, esperam elogios e tudo mais, e a mulher, quando tem qualquer problema, ela simplesmente pede conta e vai embora, e aí não tem dinheiro que faz ela ficar. Os homens não. Quando ele tem algum problema, ele briga e ameaça ir embora, o patrão aumenta o salário, ele fica, e aí ele vai ganhando mais. Então, muitas vezes, esse problema salarial tem a ver com isso. Agora, as mulheres estão aprendendo a se posicionar, certo? Em alguns ambientes, e mostrar que merece um salário. E também... Hoje em dia, com a característica das pessoas não ficarem mais tantos anos nos lugares, as pessoas às vezes mudam de emprego, por causa disso os homens também, as mulheres acabam mudando para alguma coisa para ganhar um pouco mais também, e começa a melhorar um pouquinho isso. Mas a gente sabe que
a maioria das mulheres por ser mais dóceis. Os homens, às vezes, querem explorar disso. Isso depende muito do lugar, sabe? Porque existem muitas pessoas, e às vezes não é nem homem, tá? Existem muitos empresários que só pensam nele, só pensam em dinheiro, só pensam, sabe? E às vezes ele aproveita disso. Agora, tem uma característica, tem uma coisa, Daniela, que eu sempre falo, que é o seguinte: não importa o que você faça, seja o melhor naquilo que você faz. Porque aí o seu patrão vai depender de você mais do que você dele. Se o seu patrão depende mais de você do que você dele, qualquer coisa, ele não te paga menos, não. Não adianta, porque quando a gente enxerga isso, quando você é bom naquilo que você faz, você pode mostrar que você é bom. Por quê? Para você conseguir aumento salarial, você conseguir qualquer coisa nas empresas, você precisa de mostrar por que a pessoa deveria te pagar mais. E se você é bom, você consegue mostrar por quê. Você não pode ser mais ou menos. A Bíblia fala da pessoa que é morna. Você não pode ser morno, você é frio ou quente, você precisa, sabe, você ser uma pessoa mais ou menos, um profissional mais ou menos, um marido mais ou menos, nada disso, uma esposa mais ou menos, uma mãe mais ou menos, não. Procure aquilo que é sua responsabilidade, seja o melhor naquilo que você faz e assuma que você é bom, que você é boa e pronto, acabou. Não tem problema, não tem problema nenhum. Daniela, eu acho que não é o tempo aí, hein? Nossa, já está. Nós estamos batendo papo. Gente, quando o papo é bom, o negócio vai. Já tem 45 minutos que nós estamos nesse bate-papo. Então, Sônia, eu vou pedir para a gente já poder encerrando, você falar os seus contatos, falar como as pessoas te encontram, com que você trabalha hoje, a forma que você trabalha, e já encerrar deixando uma mensagem para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, tá bom? Essa é uma mensagem especial, principalmente para as mulheres, né? Na verdade, para me encontrar é fácil, porque Sônia Jordão do Rio Jordão. Bom, para encontrar a Sônia Jordão é muito fácil. Você colocar no Google, colocar Sônia Jordão, você encontra para todo lado, né? Todo lado. Eu tenho tudo, não. Eu tenho site, eu tenho o Instagram, é Sônia Jordão Oficial, tá aqui, né? As pessoas podem entrar. Eu tenho outro Instagram, mas o que eu coloco mais coisa é no oficial. Eu tenho LinkedIn, Sônia Jordão, eu tenho fanpage.com.br Sônia Jordão, o site é sonjordão.com.br. Deixe um convite, entre no meu canal do YouTube, porque no meu canal do YouTube tem muita live, muitas dicas para você crescer como profissional. Então, no meu canal do YouTube tem muita coisa boa para ajudar, porque eu quero ajudar os profissionais a serem melhores, principalmente quero ajudar os líderes a serem melhores. Tenho uma coleção de frases, coloco lá e tudo, vocês podem me achar. Atualmente eu estou atuando, tem meu curso digital, em breve eu estou fazendo outro lançamento dele, né? Eu tenho meus livros, eu já escrevi 13 livros, eu tenho 13 livros editados, né? Principalmente na área de liderança, atuo na área de vendas também, e tenho trabalhado muito com mentoria, certo? Eu trabalho com mentoria para líderes, para gestores, para empresários. Eu tenho um programa de mentoria muito legal. Aliás, você talvez possa falar, você sabe desse programa, né? Sim, como sei. Gente, essa mulher é tudo. Existe a Daniela Lima antes de Sônia Jordão e Daniela Lima pós Sônia Jordão. Eu tive o prazer de fazer a mentoria com a Sônia Jordão e, ó, amei. Me acha para todo lado, muito obrigada. A mensagem que eu quero deixar é: não se deixe vencer por outro homem, nem outra mulher, não se deixe abater por qualquer coisa, seja forte, acredite em você, que conheça-te, que é o grande dica, né? Procure se conhecer, saber quais são as suas principais características e onde você pode, o que você precisa desenvolver. Descubra quais são os seus pontos
fortes e fortaleça-os cada vez mais, descubra quais são os seus pontos a desenvolver e desenvolva, e não tenha medo, porque o mundo é dos fortes, e forte não importa se você é homem ou mulher, tem diferença não, sabe? E seja, faça o melhor que você puder, porque certamente você será reconhecido, não, em qualquer área que você estiver. Eu acredito muito nisso, muito nisso. Maravilha. Ô, gente, olha, fica aí a dica da Sônia Jordão. A Sônia Jordão nem falou que ela tem mais 12, são 12 ou são 13 livros? 13 livros. Oi? Falei que tem 13 livros. 13 livros escritos. Ela realmente, nós podemos falar que ela é excelência nesse assunto de liderança. E realmente eu fiz pessoalmente a mentoria dela e foi fantástico. Então, fica a dica aí para você. Você sabe que eu não sou muito de falar, faça isso, né? Porque eu falo, faça isso, aquilo, quando eu já fiz. Quando eu posso assinar embaixo. Senão, eu trago muitos convidados, desde que eles se apresentem, cada um aí toma a atitude de achar melhor, né? Quiser participar, conhecer mais, eu sempre falo. Agora, a Sônia Jordão, como eu já tive a experiência com ela e foi muito positiva, eu falo para vocês, eu tive essa experiência e realmente mudou a minha vida, né? A Daniela, pós-Sônia Jordão, pós-Sônia Jordão não, que ela está aqui, né? Pós-mentoria Sônia Jordão, ainda bem que ela está aqui. Pós-mentoria Sônia Jordão, te garanto que é muito melhor do que a Daniela antes Sônia Jordão. Então, deixo aqui um abraço para todos vocês. Ô, Sônia, muito obrigada. Ó. Um beijo, um abração para você e até a próxima. Gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a você que está ouvindo, que participou aqui, que perguntou, que comentou, que botou coraçãozinho, que botou 100, sei lá o que, tudo. Muito obrigada. E muito obrigada a você que está ouvindo depois também. Olha, fiquem com Deus e eu gostaria de encerrar, vou te chamar aqui agora, Soninha, para você falar junto comigo. Feliz Dia das Mulheres, vamos lá? Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres! Parabéns para todo mundo! Né, para todos. Concorda? Que são todos. Hoje nós só estamos comemorando, mas o dia é todo dia. Todo dia é o nosso dia. É isso aí. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Abraço. Com Deus Tchau. também. Tchau.